Bom, antes de mais é com muita satisfação que estou aqui com os meus amigos, com a Constância, com a Lara, com o Guilherme, com o João, com o Santiago, que me desafiaram para umas conversas de café muito informais para podermos discutir os problemas da cidade e do concelho de Chaves. É claro que eu não conheço, nem tenho conhecer as perguntas que me vão fazer. O que eu quero é perceber com esta iniciativa quais são os problemas que os jovens do nosso concelho têm, todos eles universitários ou que vão entrar agora na universidade, perceber qual é a concepção que eles têm da nossa cidade e do nosso concelho e eventualmente encontrarmos aqui em conjunto algumas soluções, ouvindo as vossas opiniões, que possam ser integradas no nosso programa da candidatura Chaves Merece Mais. Portanto, é uma conversa de café neste bar emblemático da Ilha do Cavaleiro e, portanto, eu agora ponho-me a jeito para que vocês me façam as perguntas que entenderem sobre tudo aquilo que entenderem que é relevante sobre o concelho e sobre a cidade de Chaves. Ora, boa tarde, Dr. Marcelo, e boa tarde também aos meus colegas que muito amavelmente... Não me trates por doutor, trata-me por Marcelo. Pronto, muito obrigada, e aos meus colegas que aceitaram amavelmente o meu convite de participar neste desafio e também um agradecimento ao Marcelo por ter aceito o nosso convite. Como sabe, a maior parte de nós vai entrar para o ensino superior este ano. Então, no seguimento dessa informação, gostava de lhe perguntar se o regresso do ensino superior a Chaves é uma possibilidade. Bom, relativamente ao ensino superior, como vocês sabem, a instalação do ensino superior de Chaves é uma ideia que já perpassa há muitos anos no concelho de Chaves. Houve uma primeira fase em que a UTAD esteve muito próximo de consolidar aqui um polo universitário muito importante e isso acabou por não se concretizar, embora a UTAD tivesse aqui uma iniciativa. Depois temos agora o Instituto Politécnico de Bragança, que também tem aqui alguns cursos em Chaves, mas de facto eu acredito que será possível num futuro próximo colocar aqui um centro universitário dotado em Chaves com força, com determinação e que possa enriquecer cientificamente a cidade e também dar uma dinâmica universitária à cidade. No seguimento a essa pergunta, gostava de lhe perguntar se uma parceria com Santiago de Compostela e Salamanca, que são nossos vizinhos, está no horizonte. Excelente ideia, vamos registar isso. Penso que isso era uma ideia a ser possível concretizar com muita importância, até porque daria uma dimensão mais internacional ao próprio projeto, tirando nós vantagem do facto de estarmos próximos da vizinha Espanha. Aliás, nas conversas fora do espaço eu tenho dito muitas vezes isso, Chaves tem que tirar a vantagem possível, equilibrada, do facto de ter a Espanha como vizinha, e essa vantagem tu muito bem, a Constância, sublinhou, e portanto, se conseguirmos trazer para cá um projeto científico universitário dessas duas universidades, pois será muito bem-vindo e ainda bem que me disseste isso, porque isso fará parte das nossas preocupações. Agradeço a sua resposta e acho que vou passar a palavra ao meu colega João. Ok, boa tarde a todos. Antes de mais quero agradecer à Constância pelo convite e ao professor Marcelo por estar aqui presente, disposto a ouvir-nos e contribuir para um futuro melhor da nossa cidade. Pronto, eu já sou estudante universitário, já estou na universidade, completei o primeiro ano e a minha pergunta vai no sentido pós-graduação. Eu sinto que neste momento a cidade não está feita para atrair os estudantes de volta cá. Nós temos, acho que, uma boa formação, nomeadamente as escolas, somos bem formados, eu senti isso da minha parte. Fui embora, vou ter a formação, neste caso estou a fazer no Porto, mas depois sinto que não tenho algo que me venha aprender a trazer outra vez para casa. Não tenho essas condições porque as oportunidades não são as mesmas. E a minha questão vai nesse sentido, de criar oportunidades para os mais jovens e especialmente para os cá da terra terem a oportunidade de voltar. Muito bem, agradeço também ao João a pergunta, que não é de fácil resposta. Primeiro, nós sentimos que Chaves, como um concelho de baixa densidade, tem 3 problemas estratégicos que não são fáceis de resolver. O problema, primeiro, é a perda sistemática de população. O segundo problema é o envelhecimento progressivo da sua população. E o terceiro é a incapacidade que Chaves tem revelado ao longo dos anos de atrair os mais jovens e, sobretudo, de os fixar cá, ter um efeito ímã para os mais jovens. Bom, nós temos sobre isso 2 respostas muito claras. A primeira, nós entendemos que os jovens têm alguma dificuldade a regressar a Chaves por falta de empregabilidade, porque há muitas áreas muito tecnológicas, muito científicas, de formação superior, para as quais
Chaves não tem essa vocação e, portanto, vamos ter que criar condições para que essas vocações de especialização, de empregabilidade, possam voltar para Chaves também. E depois um apoio que me parece mais básico, que tem a ver com o acesso à habitação. Se um jovem, mesmo tu, médico, vieres para Chaves, viver em Chaves, se não tiveres, suponhamos, o apoio permanente da tua família, tu se avançares para a compra de uma casa, se avançares para o arrendamento de uma casa, tu vais verificar que esses custos têm muito significado no teu rendimento mensal. E, portanto, o que a Câmara de Chaves vai ter que fazer é criar condições para permitir um acesso mais facilitado ao jovem à habitação. Como? Primeiro, a subvenção à renda, com total transparência, portanto, um jovem reunido em determinados requisitos poderá ter direito a uma subvenção à renda para poder encontrar a sua habitação e mesmo, e aqui é que me parece que seremos inovadores, poder também subvencionar o crédito à habitação. Portanto, um jovem que vai contrair um empréstimo para adquirir a sua habitação própria, desde que reúna determinados requisitos de carência, como é evidente, se for um jovem abastado, não faz sentido que o poder público subvencione o crédito à habitação. Mas se ele tiver essas dificuldades de partida, nós criamos um incentivo para que ele se fixe em Chaves através da atribuição de um subsídio ao crédito. E aqui penso que estamos a inovar relativamente a muitos outros concelhos. E, portanto, depois também me parece que a aposta nas tecnologias e na inovação também pode ser um fator de atração para os mais jovens. Por exemplo, no teu caso concreto, como tu sabes, nós temos dificuldades em cativar médicos para Chaves. E, portanto, se nós conseguirmos dignificar o hospital, se conseguirmos repor valências importantes para que o hospital tenha outros serviços de saúde, de outra qualidade, de outra resposta, nós também podemos começar a crescer no sentido de poder atrair jovens médicos como tu, que querem voltar à sua terra e que querem trabalhar no Hospital de Chaves. É preciso que nós consigamos a valorização do hospital. Pois, no seguimento dessa questão que estava a falar do Hospital de Chaves, que é um ponto que eu também queria focar, eu sinto que os médicos que estão cá não têm muita liberdade de ação, porque estamos sempre dependentes a responder ao Hospital de Vila Real. E a minha questão vai nesse sentido, se nós se procura voltar a termos essa independência cá, nós podemos ter mais liberdade de ação, que vai envolver mais operacionais cá, tanto enfermeiros como médicos, e acho que, na minha opinião, isso vai ter um bocadinho mais valência. Em vez das pessoas terem que partir todas para Vila Real, no caso da obstetrícia, porque nós ficamos sem a aula da obstetrícia cá. Certo. Assim, para além da perda de valências que o hospital evidencia, urgência pediátrica, obstetrícia, mesmo otorrino, portanto há aqui um conjunto de valências que se foram perdendo ao longo do tempo, há um aspecto organizacional que nos preocupa e que temos que rapidamente modificar, que é o facto de, independentemente de Chaves estar integrado no centro hospitalar, se Chaves não tem e não merece ter uma administração no próprio hospital. Ou seja, aquilo que tu estavas a dizer, passar a ter maior autonomia nas decisões que sejam importantes para o funcionamento desta unidade. A nossa posição clara, e aliás dissemos-lo nas conversas fora dos espaços sobre saúde, é que Chaves tem que ter uma administração. Independentemente do modelo que hoje está em vigor, isso é muito discutível no plano técnico-científico, parece-nos a nós que não faz sentido que se Chaves, do ponto de vista metafórico, quer comprar um instrumento baratíssimo, que tenha que pedir autorização à Vila Real para fazer essa compra. E, portanto, Chaves tem que ter uma administração local a fazer a gestão desta unidade. Tanto que nós, no Concelho de Chaves, nós temos muitas freguesias e mesmo concelhos à volta que estão dependentes do Centro Hospitalar de Chaves. Por isso vai um bocadinho ao encontro daquilo que estava a dizer. É inconcebível, na minha opinião, pessoas que vêm de longe das aldeias, que não têm muitas capacidades, virem de propósito a Chaves deslocar-se e depois terem respostas de que têm que se deslocar a Vila Real. Exatamente. Ou seja, não têm essas capacidades já para fazer aqui, têm que fazer um esforço a vir, deslocar-se das próprias casas, das residências a vir a Chaves, e depois quando chegam aqui ou têm a porta fechada ou têm que os mandar para a Vila Real. Certo. Tens toda a razão. E isso leva-me a fazer um comentário nestas conversas informais, que é a minha convicção, é que nós temos que passar a ação no sentido de colocar os serviços de saúde mais próximos das pessoas. O Hospital de Chaves serve sensivelmente 80 mil habitantes. Fazem parte daquilo que se denomina o Altâmega, a região do Altâmega. E eu acho que nós devemos criar condições, sobretudo para as pessoas mais idosas,
no sentido de alguns serviços médicos sejam feitos no domicílio dessas pessoas. Em vez dos doentes, imagina um doente de 80 anos que tem que ir fazer uma análise ao hospital, não tem capacidade de mobilidade, não tem transporte e tem que fazer um sacrifício para se deslocar ao hospital e às vezes até com dificuldades de mobilidade ter que requisitar ambulância, o que seria mais indicado é que esse tipo de serviços médicos pudessem ser prestados no domicílio da própria pessoa. Portanto, o médico é que vai a casa. E, portanto, no nosso programa temos essa dimensão e essa resposta, ou seja, criar condições com o Ministério da Saúde para que possamos ter serviços médicos na casa das pessoas, sobretudo as pessoas mais idosas e mais vulneráveis, então, evitando esse corrupio de ambulâncias pelo Conselho e pelo hospital. Então isso, se calhar, na sua opinião, seria uma possível solução para trazer mais empregabilidade para Chaves, no caso da área da medicina. Da medicina. Portanto, tudo aquilo que pudessem ser cuidados de saúde prestados no domicílio, nós teríamos que encontrar uma resposta médica e de enfermagem e de auxiliares da saúde para podermos prestar esses serviços. Depois também temos uma aposta que me parece interessante, que é o transporte a pedido. Ou seja, a pessoa idosa que precisa de ir a uma consulta do hospital pode ter um transporte a pedido financiado pela Câmara, desde que, mais uma vez, tenha requisitos económico-financeiros que justifiquem esse apoio. E, portanto, ou seja, nós queremos criar condições para que, por um lado, o hospital reforce os seus serviços de saúde e, por outro lado, caminhe intensamente para serviços de saúde mais próximos das pessoas, sobretudo dos mais idosos. Eu dou-vos um exemplo. Se vocês conhecerem as residências sociais de Chaves, eu conheço algumas até por razões familiares, facilmente se pode concluir que há um déficit claro no acompanhamento médico aos idosos que estão internados nessas casas. Quando, regra geral, um idoso tem um problema de saúde, a única resposta que normalmente se dá, não estou a dizer que é a única, mas a mais frequente é imediatamente ir para o hospital e para a urgência. O que é que nós temos que fazer? Temos que prestar serviços de saúde nas casas, nas residências dos idosos, com uma lógica preventiva e evitando que os idosos tenham sistematicamente que recorrer ao hospital. Portanto, dar mais apoio na saúde nas residências dos mais idosos, eu penso que também poderá ser uma boa solução. Só agora para terminar o meu ponto, houve aí um ponto que tocou, nomeadamente de algumas pessoas, consoante as suas necessidades monetárias, terem a capacidade de aceder a essas acessibilidades, como eu disse, de poderem nos ir buscar a casa, ter o transporte pago. O que me preocupa isso é voltar outra vez um bocadinho ao problema das burocracias, de as pessoas ficarem um bocadinho paradas no sistema à espera de uma resposta. Percebe o que eu quero dizer? Eu reconheço que muitas das vezes as medidas sociais ou as medidas na área da saúde que têm mérito na sua finalidade, às vezes são bloqueadas pelo excesso de burocracia. Mas eu espero que nós tenhamos a arte e o engenho de encontrar procedimentos simples. É verdade que esses procedimentos têm que ter, na minha opinião, um grau de exigência, que é saber que se estamos a prestar esses apoios a pessoas estruturalmente carenciadas. Isso é fundamental para que não estejamos a prestar serviços de apoio a pessoas que não precisam e, portanto, é preciso controlar essa dimensão do apoio, mas seguramente que teremos capacidade com o Ministério da Saúde, se o Ministério da Saúde aceitar este protocolo que nós vamos propor, criar condições para que os procedimentos sejam simples, eficazes e eficientes. Mesmo no sentido que as pessoas idosas até têm algumas dificuldades, nomeadamente a lidar com essas burocracias. Exatamente. A expor a sua Às vezes até, se nós colocarmos, por exemplo, imagina, estou a perceber o que tu me estás a querer dizer, se eu coloco isso numa plataforma, eu admito que uma pessoa da aldeia, que mora a 30 km do Concelho de Chaves, que tem 85 anos, não está, nem deve estar, na minha opinião já, se calhar não terá condições de rapidamente aderir a um procedimento desses. Aí nós teremos que ter capacidade de transmitir, facilitar o acesso e combater essa iliteracia natural de uma pessoa idosa e que mora num concelho que às vezes nem internet tem. Portanto, nós estamos a falar de zonas que às vezes nem internet tem. Se calhar uma possível interajuda com as próprias Santa Casas, as Santa Casas poderiam ajudar os idosos, têm as fichas deles, as necessidades e um bocadinho jogar por aí. Porque lá está, sobrecarregar a Câmara neste sentido, com os processos burocráticos todos, acho que não é a solução ideal. A Câmara de Chaves já tem muita coisa para lidar, lá está, são muitos concelhos, são muitas freguesias, e se houver um bocadinho essa diligência de poderes e dessas burocracias, acho que é mais fácil. Sim, eu concordo com o que tu estás a dizer e bem, o João,
é que a resposta tem que ser uma resposta pluridisciplinar e em rede. Não pode ser exclusivamente centralizada no município. As IPSS têm que se envolver, os centros de saúde têm que se envolver, o hospital tem que se envolver, ou seja, aqui o Estado, se fizer o protocolo, vai ter que se envolver, as corporações de bombeiros, também no que diz respeito às vezes a alguns transportes à chamada ou à demanda, também têm que se envolver, ou seja, nós temos que criar aqui uma network, uma rede entre todos os parceiros para que este serviço possa ganhar qualidade e possa servir as populações. Ok, muito obrigado. Passo a palavra ao Santiago. Muito boa tarde a todos. Quero desejar uma boa tarde em especial aos meus colegas e ao professor Marcelo. Vou virar aqui um bocadinho o jogo para a área do desporto e do lazer, que é uma área que me é muito querida. O que é que acha que a Câmara deve fazer? Para já, esta é uma pergunta, é uma questão que me intriga muito, sempre me perguntei, desde que era novo, o que é que acha que a Câmara deve fazer para todos os jovens, e não só jovens, todos aqueles que querem praticar desporto e lazer, mas por alguma razão não têm as condições financeiras ou monetárias para enverdar em clubes ou associações desportivas que, por alguma razão ou outra, pedem dinheiro para praticar desporto e há jovens que não conseguem fazer. Bom, é assim, nós temos que, no nosso programa Chaves Merece Mais, há uma aposta inequívoca na dinamização da prática desportiva no Concelho de Chaves. Aliás, há uma visão e uma ambição de transformar Chaves no melhor território de Trás-os-Montes para a prática desportiva. Essa é uma bandeira do nosso programa e por isso também ao Santiago agradeço a tua pergunta. Agora, nós olhamos para o desporto e temos que o saber escalonar, embora de uma forma integrada. O desporto escolar, o desporto competição, por exemplo, atletas que são federados e que têm um ritmo desportivo muito intenso. Depois temos o desporto para os idosos, não é? E, portanto, aí teremos que ter uma preocupação voltada para os idosos. E depois temos o desporto lúdico, ou seja, pessoas que regularmente e bem gostam de praticar desporto numa lógica de prevenção da saúde, preservação da sua saúde, combate à doença, não raras vezes. E, portanto, nós temos que apanhar o desporto nessas 4 dimensões. O que é que me parece? Parece-me que Chaves tem um déficit infraestrutural notório e também tem um subaproveitamento de infraestruturas que tem e que estão maltratadas. Eu posso-vos dizer que já fiz um périplo por vários polidesportivos que estão no domínio público e estão degradados, abandonados. Dou o exemplo de um. Junto ao Estádio Municipal de Chaves, está lá um polidesportivo que está completamente abandonado. Na zona do Sinó Chaves está outro polidesportivo que está completamente abandonado. E muitos jovens como vocês já me disseram: Marcelo, nós não temos uma tabela de basquete para jogar livremente com uma bola. Nós andamos pela cidade, se não saltarmos os muros das escolas, não temos uma tabela de basquete para poder jogar. Eu, por exemplo, ainda há pouco tempo fui à Póvoa de Varzim e no Passeio Alegre vi milhares, não diria milhares, mas centenas de jovens a jogar basquete com tabelas muito interessantes que criam dinâmica desportiva. Portanto, temos que melhorar o desporto na rua. Portanto, o desporto de rua tem que ser intensificado e temos que criar condições infraestruturais para que o desporto seja uma realidade, como tu estás a dizer. Obras prioritárias. O pavilhão desportivo. Chaves tem um pavilhão desportivo atrasadíssimo, tem mais de 40 anos. O Chaves não consegue acolher num pavilhão desportivo uma prova desportiva internacional. E Chaves é uma cidade de desporto, respira desporto. Portanto, vamos ter que ter um pavilhão permita que o desporto seja eclético, onde tu podes jogar basquetebol, handebol, voleibol, ténis de mesa, tudo aquilo que tu possas imaginar e, por outro lado, ter uma capacidade de atrair competições desportivas nacionais e internacionais para o Concelho de Chaves. Temos que fazer as piscinas são fundamentais, as nossas piscinas são da década de 80, salvo erro, e estão completamente ultrapassadas. E já agora, permito-me dizer que nós temos que ser criteriosos na concessão dos apoios aos clubes. Os apoios devem ser claros, transparentes, assentes num regulamento municipal que defina o mérito da concessão desses apoios e já agora também temos a convicção que os jovens atletas que têm mérito nacional, regional, local ou internacional devem ter uma subvenção da Câmara. Assim como um estudante universitário tem uma bolsa de estudo, um atleta, por exemplo, um jovem maratonista de Chaves, que é convocado para a seleção, que bate recordes nacionais ou regionais ou locais,
tem que ter uma subvenção paga pela Câmara para o ajudar a desenvolver a sua prática desportiva. Estamos convencidos de que essa subvenção é bem-vinda para dinamizar o desporto, sobretudo o desporto de competição. Muito obrigado. Posso aqui... Posso só acrescentar uma questão em relação a isso? Eu fui atleta federado de natação e uma coisa que eu senti ao longo dos anos foi sempre, usar a expressão do velho ditado, tapar o sol com a peneira, porque era sempre tentar tapar buracos e depois surgia sempre um novo. E a minha questão vai ser, o plano que estão a tentar fazer é consertar ou fazer de novo e fazer melhor? É assim, a resposta não é fácil porque consertar uma coisa que esteve parada no tempo mais de 30 anos, porque é a minha convicção que Chaves não investiu numa política desportiva transformadora há mais de 30 anos, penso que não será um bom ponto de partida. Mas uma coisa é certa, aquilo que estiver bem, nós não vamos mudar. Nós só vamos mudar aquilo que nos parece que não está bem. Reparem, nós podemos e devemos ter um plano diretor municipal desportivo, com a inventariação das associações, com a inventariação das infraestruturas, com o estado de conservação, com a situação dos clubes e partir daí do envolvimento dos clubes para depois definir políticas públicas transformadoras na área do desporto. A Câmara sozinha não faz desporto. A Câmara só faz desporto com as pessoas, de pessoas e para as pessoas. E as associações têm que ser ouvidas, bem tratadas e sentirem justiça na concessão dos apoios. Reparem, nós temos associações que se destacam, claro que sim, não vou aqui escamotear que o Grupo Desportivo de Chaves, todos nós vamos na rua e dizemos que o Grupo Desportivo de Chaves, no futebol, é a bandeira de Chaves e a bandeira de Trás-os-Montes. Portanto, nós também temos que saber gerir bem a marca do Grupo Desportivo de Chaves para que ele continue a manter essa chama viva de transformar Chaves na cidade de desporto. E o Desportivo de Chaves pode ter um papel decisivo, mas não é só o Desportivo de Chaves. Todas as associações, desde o xadrez, dou o exemplo do xadrez, até o ténis de mesa que desapareceu do Conselho de Chaves, passando pelo atletismo, pelo basquetebol, que não existe, mas parece que agora há aí alguma iniciativa para repor os basquetebol. Já existiu, perdeu-se. Portanto, o desporto tem que ter uma marca de continuidade. O desporto, para mim, pressupõe persistência. Tu não podes ser bom atleta se não treinares intensamente, se não fores persistente. Na política desportiva é a mesma coisa. Nós temos que ter uma Câmara que persiste e nunca desiste de pôr o desporto numa prioridade máxima do Conselho. É isso que vamos fazer. Porque, em relação a isso, uma coisa que eu senti na altura foi... Vamos supor um caso hipotético. Nós temos as condições e Deus queira que vão para a frente e consigam renovar e trazer o desporto de volta. Mas depois, há outro ponto que é preciso focar, é atrair os jovens para isso. Fazer, se calhar, acordos com as próprias escolas para ajudar a conhecer este desporto, porque eu acredito que há muitos talentos escondidos aí na cidade, só que não vêm à luz do dia porque não têm a possibilidade de experimentar. Claro. E não têm pessoas credenciadas e capacitadas para descobrir isso. Certo. Porque ter as infraestruturas, por assim dizer, às moscas, é mau porque investiu-se dinheiro e fica ali perdido, e por outro lado não é atrativo, nem para a cidade, nem para as pessoas. Eu penso que uma das primeiras coisas que tem que ser feita é uma preocupação reforçada no desporto escolar. Estar atento a tudo o que é desporto nas escolas, envolver desde o ensino primário e os diversos patamares de ensino e ter uma atitude dinâmica na prática desportiva. Acho que os miúdos têm muitas aulas dentro da sala e têm poucas condições para praticar desporto. Portanto, nós vamos ter que ser muito mais ativos nisso, criar hábitos desportivos, criar torneios interescolas, as escolas começarem a participar nesses torneios com fair play, mas também com competitividade mínima. E depois, para isso, é necessário ter professores, ter monitores, ter infraestruturas e ter acompanhamento permanente desses jovens que querem fazer desporto. Eu há dias, falando com um professor de Educação Física, ele disse-me que, ao contrário do que acontecia, por exemplo, há 20 anos atrás, hoje aparecem nas escolas miúdos com dificuldades que de antes não existiam. Porque de antes os miúdos, bem ou mal, faziam desporto de rua. E esse o desporto de rua também se perdeu. Não tens desporto de rua, tens dificuldades no desporto da escola e, portanto, ficas
de certa forma, maniatado na política de promoção do desporto na cidade. E, portanto, nós vamos ter que ter desporto escolar muito intenso, com o envolvimento das escolas. É verdade que há muitas escolas que não têm as condições infraestruturais, mas terão que ser criadas. Mas a partir do momento que tu tens um pavilhão com uma capacidade interessante para a prática desportiva, podes pôr muitas dessas crianças a treinar no novo pavilhão e nos pavilhões existentes. Pavilhões esses que também, pelo que eu percebi, precisam de manutenção que não têm neste momento. Há escolas que têm pavilhões e chove lá dentro. E, portanto, isso também não pode ser, não é? Nós temos que tratar disso. Mas não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Temos que ser sérios. Os recursos são finitos, os recursos não são ilimitados. E, portanto, nós temos de ter uma política com prioridades certas. Eu posso vos dizer, e acho que não estou a cometer nenhuma inconfidencialidade, que nós escolhemos, se ganharmos a Câmara, o nosso vereador do desporto, se calhar é um dos melhores desportistas do Concelho de Chaves, que é o Luís Monteiro. Portanto, o Luís Monteiro é escolhido para integrar o Executivo por mérito, precisamente, que ele tem como um homem reconhecido do desporto no Concelho de Chaves. Todos os jovens, em princípio, conhecem o Luís Monteiro. Ou foi professor dele, ou andou com ele de bicicleta, ou jogou pádel com ele, ou correu com ele. Portanto, é uma pessoa intensamente ligada ao desporto. E por isso esse foi o meu critério de escolha. Uma pessoa competente para gerir politicamente o desporto na Câmara. Ok, muito obrigado. Marcelo, se me permite dizer, até estamos aqui a trocar olhares muito cúmplices entre nós, porque, para dizer a verdade, nas perguntas que nós lhe colocamos, o professor Marcelo consegue responder a várias perguntas que nós colocamos e nós até estamos aqui a trocar alguns olhares bastante cúmplices, porque efetivamente está a responder duas em uma, está a tocar em assuntos que dizem muito à juventude e também, não só a nós, mas como aos colegas da nossa idade, mais novos e mais velhos, e agradecer essa atenção. Muito bem, obrigado. Obrigada por passar a palavra. Meu nome é Lara, obrigada à Constância pelo convite, obrigada também ao professor Marcelo. Marcelo, ok. Eu fiz uma prova de aptidão profissional há pouquinho tempo, porque eu sou de um curso profissional e o tema que eu escolhi foi a atividade física na pessoa com deficiência. Logo aí eu envolvi um tema e uma minoria que é a deficiência, as pessoas com deficiência, e queria saber quais são os seus planos para conseguir haver pelo menos facilidades básicas para as pessoas com deficiência. Já não falo só do desporto, mas sim na habitação, na educação, que hoje em dia estão comprometidas nesta cidade por ser pequena. Muito bem. Essa pergunta é também muito interessante, como todas elas. Qualquer cidade, para ser uma boa cidade, ou um concelho, tem que ser inclusivo. Não pode deixar ninguém para trás. Nós temos no nosso programa um conjunto de medidas que permitam uma melhor integração das pessoas com deficiência, quer no espaço público, quer nas habitações, mobilidade, quer no espaço das escolas. Normalmente as pessoas portadoras de deficiência exigem cuidados especiais e é preciso fazer esse investimento. Nós sabemos que não podemos ter um concelho saudável se não for um concelho igualitário, um concelho inclusivo e que trata bem todos os cidadãos do Concelho de Chaves. E, portanto, temos até ouvido alguns conselhos de pessoas com responsabilidades nessa área que nos ajudaram a desenvolver o programa. Confesso que eu não sou especialista na matéria, mas reconheço que, por exemplo, no espaço público, a sinalização das passadeiras, dos lancis, dos passeios, nas escolas, o problema do acesso às salas, as barreiras físicas que ainda existem nas escolas, tudo, e depois o acompanhamento que tem que ter essas pessoas, tem que ser grandemente reforçado com a participação do Conselho de Educação, das pessoas, dos pais, das associações de pais, que nos permitam fazer chegar problemas que exijam respostas concretas. Nessa área eu acho que nós podemos ter um plano, mas sobretudo temos que ter respostas concretas. Não podemos continuar a teorizar. Há problemas nessa área, há dificuldades, temos que encontrar respostas concretas que sejam mais inclusivas e às vezes nem é um problema de financiamento. Às vezes não é dinheiro que falta. O que falta é iniciativa e ter capacidade de ouvir as pessoas para depois poder dar essas respostas. Há problemas que são físicos, de mobilidade, e há problemas que, como tu disseste bem, cognitivos. E a escola tem que estar, a escola, os pais, a Câmara, as associações, têm que trabalhar em rede para tentar resolver esses problemas.
Não é estar sempre a fazer diagnósticos, porque isso também não resolve nada. Mas é preciso identificar bem as coisas e depois ter respostas concretas, como eu digo, muitas das vezes não tem a ver com dinheiro, tem a ver com capacidade de coordenação, tem a capacidade com vontade das instituições e com um plano de ação que seja claro para todos. Ok, mas agora mantemos estas pessoas com deficiência na nossa cidade e depois, como é que arranjamos trabalhos? Haverá trabalhos para essas pessoas? Essas pessoas vão conseguir arranjar trabalhos dignos para conseguir viver? É isso também que questiono. Essa resposta, a resposta do social é sempre uma resposta muito exigente. Eu defendo que nesse caso nós devemos estimular os nossos empresários, os nossos comerciantes para poderem ser incentivados à criação de postos de trabalho para pessoas com deficiência. Eu assisti, por exemplo, no centro de pádel em Chaves, a uma pessoa com deficiência que fez durante muitos meses um trabalho notável no centro de pádel. Notável. Aliás, depois eu até fiquei emocionado, houve uma festa de registro do clube e essa pessoa participou intensamente na organização da festa, sente-se útil, não é nenhuma generosidade excessiva. A pessoa que está a trabalhar, mas sente-se útil para a empresa. E, portanto, se nós conseguirmos, e para a sociedade, e para os pais, e para a sua integração social, portanto, se nós conseguirmos fazer essa inclusão social, não só ao nível da proteção que essas pessoas têm que ter, mas também da sua capacidade para serem úteis para a sociedade, eu acho que nós chegamos lá e isso passa muito também pela dimensão social que as empresas devem passar a ter. E esse discurso tem que ser feito. As empresas têm que dar lucro, mas as empresas também têm uma dimensão social que não podem abdicar dela. E, portanto, esse esforço tem que ser feito, sendo a Câmara um líder para que esse esforço se concretize. Ok, muito obrigada. Vou passar ao Gonçalo. Guilherme, perdão. Boa tarde a todos e boa tarde ao professor Marcelo. Guilherme. Eu queria aproveitar o ponto que ela disse dos postos de emprego e eu queria perguntar como é que pensa melhorar a relação entre a Câmara e as empresas e como é que pensa atrair jovens a criar novas empresas na área. É assim, como sabes, há um discurso que até me parece que é um bocado da moda, que é o discurso de atrair para Chaves novas tecnologias, inovação, e, portanto, esse discurso está generalizado em qualquer autarca. Qualquer autarca hoje, quando fala em empregabilidade, fala sempre em novas tecnologias e fala sempre em inovação. Eu acho que nós podemos ter empregos em muitas áreas, desde que nós tenhamos um plano bem consolidado para fazer desenvolver o Conselho de uma forma integrada. Repara, nós podemos criar emprego no desporto. Se Chaves apostar no desporto, seguramente que vai precisar de mais professores de educação física, mais monitores, mais treinadores e, portanto, vai atrair mais jovens se Chaves for uma referência nas academias. Imagina que temos uma grande academia de futebol em Chaves. Os jogadores todos de Trás-os-Montes, onde é que querem jogar? Em Chaves. Porque é que o Porto, o Benfica, o Sporting, todos os miúdos, e agora há outros clubes também a fazer isso, que se sentem atraídos por isso, porque sabem que têm grandes academias e que podem ter um grande futuro no desporto. Portanto, Chaves, se encontrar essa marca no desporto, vai atrair emprego. Mas se falarmos na cultura é a mesma coisa. Se Chaves tiver uma política cultural mais bem estruturada, mais planeada, vai também atrair emprego na área cultural. Depois já há aquelas empresas mais clássicas, nós sabemos, não é? As ideias dos parques industriais e da criação de postos de trabalho nos parques empresariais. Eu não sou muito apologista dessa intensa concentração de mão de obra em parques industriais. Sou mais apologista na diversidade. Cultura, saúde, desporto, educação, turismo. Portanto, são áreas onde Chaves pode ter boas portas de entrada para cativar jovens e para fixar jovens. Um ponto que eu queria focar era exatamente isso do turismo. Considera que neste momento a forma que o turismo está a ser emprega em Chaves é eficaz, é rentável? É assim, Chaves tem uma vocação turística natural. Repara, se nós compararmos o número de hotéis que Chaves tem, o número de camas turísticas que Chaves tem, o número de visitantes que Chaves tem na área do turismo, também muito associado às termas, que foi a grande atração turística de Chaves há muitos anos, nós verificamos que Chaves, seguramente no contexto de Trás-os-Montes, como costuma dizer, damos umas calcinhas. Portanto, não temos dificuldade. Agora, é verdade que nós podíamos fazer muito mais para tornar Chaves e o Concelho de Chaves uma pérola turística. Temos turismo de natureza que pode ser melhor explorado, temos a marca Vidago,
que está muito longe de ser bem explorada. Temos a atividade esportiva de natureza também. Temos a gastronomia, não é? E temos o turismo cultural. Reparem, nós temos três museus, há mais, mas 3 museus de grande referência. O Museu da Região Flaviense, o Museu Nadir Afonso, que tem 2 dimensões importantíssimas, a dimensão do próprio artista e a dimensão arquitetónica, porque é bom não esquecer que aquele edifício foi projetado pelo arquiteto Cisa Vieira, não é? E depois temos uma coisa ímpar no mundo, que é o Museu das Termas Romanas. Se Chaves juntar a isso todo o seu património histórico, o riquíssimo que tem, mas que tem que ser bem tratado, bonito, aprazível, Chaves pode ter um potencial tremendo para atrair turismo na área da história, da cultura e da arquitetura. Eu tenho um sonho que eu gostava de ligar a Ponte Romana, a Rua Direita, Pelourinho e a Câmara Municipal, onde está aquela praça bonita. Se Chaves conseguir dinamizar toda esta linha, Ponte Romana, Rua Direita, o Pelourinho e aquela praça bonita em frente à Câmara, e se conseguir dar vida a esse espaço, Chaves cria ali uma atração turística fenomenal e ímpar no contexto da região de Trás-os-Montes. Eu conheço bons exemplos de reabilitação urbana. Vocês todos conhecem bons exemplos de dinamização de centros históricos. Vejam Viana do Castelo, vejam Viseu, vejam Guimarães, Braga. Chaves, à nossa escala, pelo património genuíno que tem condições de expor melhor as coisas, tem condições de atrair muitas pessoas e muitos turistas, se souber fazer as coisas como elas devem ser feitas.